Boas-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante de base teológica que investiga a mentalidade de uma das figuras mais complexas e influentes da história, o apóstolo Paulo. É uma figura e tanto, né? Demais. E a nossa missão aqui é entender como ele conseguiu transformar a pior das adversidades, que é a prisão, numa de suas fases mais produtivas. E não é só sobre resiliência, né? É sobre estratégia. Exato. É sobre como correntes podem se tornar uma ponte. E olha, tudo começa com uma história bem mais recente que parece um espelho do passado. Pois é, o material que a gente analisou abre com o caso de um pastor adventista que foi preso sob falsas acusações e passou quase 2 anos confinado. 2 anos. Caramba. E no início, claro, foi um choque, uma sensação de injustiça total. Mas, assim, em pouco tempo, ele transformou aquela cela num campo missionário. Como assim um campo missionário? Ele pregava para os outros detentos, batizou dezenas deles ali dentro e via a vida sendo completamente mudadas naquele ambiente, sabe? Totalmente improvável. Nossa. E a história dele serve como um portal, assim, para a gente entender a experiência de Paulo, que escreveu algumas de suas cartas mais importantes também de dentro de uma prisão. A grande questão que fica é: como alguém não apenas sobrevive, mas floresce em circunstâncias tão esmagadoras? E essa pergunta nos leva direto ao cerne da nossa conversa. Porque, assim, não é só sobre ter uma atitude positiva. Tem uma mudança de identidade acontecendo ali. É aqui que fica realmente interessante. Com certeza. O material destaca que Paulo nunca se refere a si mesmo como prisioneiro de Roma. Nas cartas dele, ele usa uma expressão muito específica: prisioneiro de Jesus Cristo. E essa troca de palavras é tudo. Muda completamente o jogo, né? Totalmente. Ser um prisioneiro de Roma significa que você é uma vítima do sistema, um fracassado, alguém cujos planos deram errado. Agora, ser um prisioneiro de Cristo, isso ressignifica tudo. A prisão deixa de ser um acidente. Exato. Deixa de ser um acidente de percurso e passa a ser parte da missão. Ele se via como um embaixador em cadeias. A lealdade dele não era ao império que o prendeu, mas ao propósito que o movia. Espera, isso é muito mais do que um jogo de palavras, então. É uma virada de chave mental impressionante. O que isso significava na prática, no dia a dia dele? Que ele genuinamente não se sentia preso? Ou que ele encontrou um propósito maior para o sofrimento? Eu acho que é a segunda opção. Não é uma negação da realidade. As correntes eram reais, a perda de liberdade era real. Mas ele conseguia separar uma coisa da outra, sabe? A situação física dele não definia sua identidade espiritual. A condição dele não era um erro no plano. Era parte do plano. E essa mentalidade é a força motriz por trás do que a gente conhece como as cartas da prisão: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E os estudiosos têm pistas bem concretas de que elas foram escritas de Roma por volta dos anos 60 a 62. E essa parte é quase um trabalho de detetive, né? As fontes que a gente tem em mãos apontam 2 pistas principais, especialmente na carta aos Filipenses, que sugerem fortemente que ele estava em Roma. Qual é a primeira? A primeira está numa frase em que Paulo diz que o evangelho se tornou conhecido em todo o pretório. A palavra pode soar como um palácio ou um tribunal, mas o contexto aqui é outro. Paulo estava se referindo a um grupo de pessoas, a guarda pretoriana. Uau, para um pouco aí. Quando li pretório, imaginei exatamente isso, um prédio, um tribunal. Mas o que você está dizendo é que o termo se referia à guarda pretoriana, a tropa de elite do imperador. Exatamente. Isso muda completamente a imagem. Ele não estava falando com burocratas. Ele estava literalmente acorrentado aos cios do Império Romano. Exato. Eram cerca de 14 mil soldados de elite que faziam a guarda pessoal do imperador e cuidavam dos prisioneiros importantes em Roma. E ele ficava acorrentado a um deles. Sim, em prisão domiciliar ele ficava acorrentado a um desses soldados que se revezavam em turnos. Imagina só as conversas. Nossa. E a segunda pista reforça ainda mais a localização. No final da carta ele manda saudações dos crentes que estavam na casa de César. Ou seja, a mensagem tinha chegado não só aos soldados, mas também aos servos e funcionários do Palácio Imperial. Que paradoxo incrível. A tentativa de silenciar ele
Na verdade, deu a ele um acesso direto a uma audiência que ele, como pregador livre, talvez nunca alcançasse. Perseguição abriu as portas do centro do poder. É um padrão que a gente vê se repetir. A crise gerando uma oportunidade inesperada. Ok. Então essa mentalidade de transformar a crise em vantagem não começou em Roma, certo? As fontes nos levam de volta a uma das primeiras paradas dele na Europa, a cidade de Filipos, onde esse padrão já tinha aparecido de forma bem dramática. Sem dúvida. A escolha de Filipos não foi por acaso. Paulo foi para lá depois de uma visão, mas a cidade era estrategicamente perfeita. Era a principal cidade da Macedônia e tinha um status romano especial raríssimo chamado Ius Italicum. Ius Italicum. O que isso significava na prática? Era tipo um status diplomático? Quase isso. Era como um pedaço da Itália em plena Grécia. Os cidadãos de Filipos tinham os mesmos direitos de quem nascia em solo italiano. Tipo o quê? Isenção de certos impostos, por exemplo. E quem nascia lá ganhava automaticamente a cidadania romana. Além disso, a cidade ficava na beira da Via Egnácia, a principal rodovia que conectava Roma ao Oriente. Era um centro nevrálgico, sabe? De comércio, cultura, poder militar. Entendi. Então, na prática, Filipos era como uma zona franca do mundo antigo, um hub estratégico. Plantar uma comunidade cristã ali era como plantar uma semente num grande centro de distribuição. Perfeito. De onde a mensagem poderia se espalhar facilmente para cidades vizinhas. Uma estratégia missionária muito clara. E foi lá que a coisa ficou feia para ele, né? Exatamente. Foi lá que ele e o companheiro dele, Silas, foram presos injustamente, açoitados e jogados na prisão. E o que eles fazem? É a famosa cena. À meia-noite, no fundo da cela, com as costas sangrando, eles começam a orar e cantar. E os outros presos estavam escutando. Tinha uma mistura de tudo isso, né? É um ato de fé que declara que mesmo naquela situação, a alegria e a esperança deles não vinham das circunstâncias. E o resultado foi imediato. O terremoto? Um terremoto abala a prisão, as portas se abrem e o carcereiro, apavorado, se converte junto com toda a família dele. De novo, a crise extrema não parou a missão, ela acelerou de uma forma totalmente inesperada. E essa estratégia de expansão não dependia só dele estar fisicamente no lugar, o que é outro ponto que me chamou a atenção. Ele construiu uma rede. É o caso da cidade de Colossos. Certo, ele nunca esteve lá. Isso mesmo, não há registro de que Paulo tenha pisado em Colossos. Então, como a mensagem chegou lá? Boa pergunta. Através de um homem chamado Epáfras. Ele era de Colossos, mas provavelmente ouviu Paulo pregar na cidade vizinha de Éfeso, que era a grande metrópole da região. Epáfras se converteu, voltou para casa e fundou a comunidade cristã lá. É quase um modelo de franquia espiritual. Ele não precisa estar em todos os lugares. Ele capacita um líder local como Epáfras, que, por sua vez, abre um núcleo na cidade natal. É um crescimento orgânico, em rede. E é nesse contexto, escrevendo para a igreja de Colossos da prisão em Roma, que a gente encontra uma das histórias mais delicadas e socialmente explosivas de todo o Novo Testamento. A história de Filemão e Onésimo. Exatamente. Sim, essa parte do material é de uma complexidade absurda. Vamos com calma aqui. Filemão era um cristão rico de Colossos, líder da igreja local. Onésimo era escravo dele, fugiu, encontrou Paulo em Roma e se converteu. A situação era um campo minado. Totalmente. A lei romana era brutal com escravos fugitivos. A punição podia ir de açoitamento a ser marcado com ferro quente na testa ou até a morte. E legalmente Paulo tinha que devolver o Onésimo. Exato, ele era obrigado a devolver. E ele o faz, mas a maneira como ele faz isso é genial. Ele não dá uma ordem, né? Mesmo tendo autoridade apostólica para isso. Não. Ele escreve uma carta pessoal, a carta a Filemão, e ele não apela para a autoridade. Ele apela para o amor e para a nova identidade que os dois compartilhavam em Cristo. E o que ele diz? Ele diz para Filemão: eu estou te enviando Onésimo de volta. Receba-o não mais como um escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Uau! Ele está pedindo para Filemão, na prática, anular a relação de
senhor escravo. Não legalmente, porque isso era impossível, mas relacionalmente. Exato. Ele está dizendo, a identidade de vocês como irmãos em Cristo agora se sobrepõe à identidade social de senhor e escravo. Isso é revolucionário. É uma espécie de hack no sistema social da época, de dentro para fora. Exatamente isso. Ele não está liderando uma rebelião de escravos, o que seria esmagado por Roma num instante. Ele está plantando uma semente que corrói os fundamentos da escravidão a partir de uma nova realidade espiritual, sabe? Entendi. Dentro da comunidade de fé, as regras do jogo mudam. Isso. Ele está dizendo que, ali dentro, as hierarquias brutais do mundo lá fora não se aplicam mais. É uma subversão sutil, mas profundamente radical. Então essa mentalidade de prisioneiro de Cristo, a estratégia dos centros urbanos, o modelo de rede e esse hack social, tudo isso parece estar amarrado a uma ideia teológica central que as fontes chamam de o chamado à fidelidade. Vamos tentar desempacotar o que isso significa? A ideia fundamental, assim, é que a relação com Deus não começa com um esforço humano, mas com uma iniciativa divina. Deus chama e a pessoa responde. Não é algo que se conquista por mérito, por ser bom o suficiente. É um convite. A fonte usa uma analogia, né? A de uma travessia. Isso, uma analogia ótima. Quem é chamado não recebe um mapa completo e detalhado de toda a viagem, com todos os obstáculos e paradas. Recebe algo mais parecido com uma promessa, uma garantia de que o guia sabe o caminho. E essa promessa basta. É o suficiente para dar o próximo passo com confiança, mesmo sem ver o destino final. Entendi. Então não é como receber um manual de instruções, mas sim as coordenadas do GPS para a próxima curva. E a fé é confiar que o GPS vai te dar a próxima instrução quando você chegar lá. Perfeito. É isso. E essa dinâmica é crucial para evitar dois extremos perigosos. De um lado, o legalismo, que é a tentativa de merecer o favor de Deus através de obras, como se a obediência fosse uma moeda de troca. E do outro? Do outro lado, o sentimentalismo, que reduz a fé a uma experiência puramente emocional, sem um compromisso prático. E o material diz algo muito forte sobre isso. A obediência não é a condição para ser chamado, mas a consequência de ter sido chamado. Exato. É um fruto que nasce da confiança, não da obrigação. E essa fidelidade não é um projeto solo individualista. O chamado tem um propósito coletivo. Formar um povo, uma comunidade que seja uma testemunha para o mundo. E isso aparece na prática. Sim, a gente vê isso. Paulo não escrevia para indivíduos isolados, ele escrevia para comunidades inteiras. Em Filipenses, por exemplo, ele se dirige à igreja e menciona bispos e diáconos. O que nos mostra que, desde muito cedo, já existia uma estrutura organizacional, certo? Não era um movimento caótico, mas uma comunidade com liderança, com ordem. Exato. Pensada para durar e para cumprir uma missão em conjunto. E a fonte até faz um paralelo com a história dos primeiros adventistas, que também viram a necessidade de se organizar para poderem sustentar a missão de forma mais eficaz. A fidelidade pessoal de cada um contribui para a saúde e o testemunho do corpo todo. Resumindo nossa conversa de hoje, o que emerge dessas fontes é uma mentalidade incrivelmente poderosa, a capacidade de olhar para uma corrente e não ver só um limite, mas uma conexão forçada com alguém que precisa ouvir uma mensagem. De transformar uma cela de prisão num púlpito. Exato. E uma estratégia clara por trás disso. Uma estratégia que usava os grandes centros urbanos do Império Romano como plataformas de lançamento e que se multiplicava ao capacitar pessoas comuns, como Epáfras, para continuar o trabalho. Não era centralizada? Era uma rede? Isso. E no coração de tudo, essa ideia de que a fé é uma resposta a um chamado. Uma jornada de confiança que se prova não na ausência de problemas, mas na forma como respondemos a eles. Seja cantando numa cela escura em Filipos, ou redefinindo radicalmente a relação humana mais desigual da época. A fidelidade, no fim, é isso. É a ação que nasce da convicção, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E o material nos deixa com uma reflexão final, baseada numa das frases mais conhecidas de Paulo, escrita justamente da prisão em Roma. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se.
É uma frase que, vinda de alguém naquela situação, soa quase como um delírio. E a fonte nos convida a pensar nisso. Como é possível se alegrar em meio à dificuldade, à doença, à perda? A chave que o texto sugere é que a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias. Ele não se alegrava por causa da prisão. Não, ele se alegrava apesar da prisão. A alegria não estava na situação, mas no Senhor. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que a própria fonte propõe, independentemente da nossa situação hoje. Qual é o verdadeiro fundamento da nossa alegria?